Igor Gadelha, porque, como você viu, o Chaldes comentou que lá no Senado já há uma expectativa, uma busca por um pedido de impeachment de Dias Toffoli, e é isso que o Igor Gadelha traz na matéria dele aqui na coluna. Ó, líder do Senado defende impeachment de Toffoli em razão do caso Master. Vamos aqui trazer um pouco dessas informações dessa matéria. É o líder do PL no Senado, que é o senador Carlos Portinho, que é do Rio de Janeiro. Ele, então, defendeu que a casa vote esse pedido de impeachment do ministro do STF, Dias Toffoli, isso após as revelações do Metrópole sobre a relação do magistrado com o Banco Master. A coluna do Igor Gadelha, o senador sustentou que a situação não tem nada a ver com disputa entre direita e esquerda e afirmou que é preciso que os grandes homens da República se levantem para tratar o caso. Então tá aí vendo que a própria oposição está disposta a se unir com esquerda e direita para poder tratar melhor desse caso envolvendo a relação entre o ministro Dias Toffoli e o caso Master. Como a gente revelou, né, na coluna Andresa Matais, o Toffoli é apontado por funcionários desse resort que a gente trouxe lá, né, o resort Itaiaia, como sendo o dono dele. Isso é apontado pelos funcionários do próprio resort. E ele era da sua família e foi vendido para um advogado da JIF. E vou ler aqui o que é que o líder do PL também disse à coluna, porque eu achei essa frase bem forte. Eu acho que ela é interessante para a gente trazer aqui para vocês. Ó. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Banco Master era uma lavanderia, mais que um lava-jato. A lavanderia do Brasil. Lá cabia dinheiro do PCC, igreja, ministros do STF, empresários fazendo rolagem e dinheiro para campanhas. Cabia tudo porque era amparado em contratos advocatícios de gente próxima a um poder da República que tem a caneta e a decisão final. Proteção vendida, prática criminosa de milícia, por exemplo, fecha aspas, foi isso dito pelo Carlos Portinho, que é líder do PL no Senado Federal. Porém, só trazendo essa informação, até a tarde de quarta-feira, tarde de ontem, né, não havia ainda no Senado qualquer pedido de impeachment de Toffoli no caso do Banco Master e o ministro ainda é o relator do caso. Estou com o Felipe Monteiro, então, trazendo aqui a visão dele sobre esse caso. Felipe, a gente teve ontem essa notícia exclusiva da coluna Andresa Matais. Já estamos trazendo repercussões, mostrando aí o quantos dias o ministro Toffoli passou nesse resort, que tem ligação com a família dele e foi vendido para esse advogado. E temos também a reação do Congresso Nacional, já havendo aí uma busca por um pedido de impeachment. A situação de Dias Toffoli está ficando mais apertada e a explicação não está vindo, né? Está faltando, então, em que momento Toffoli vai falar? Primeiro, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. O Toffoli, na verdade, retrata, né, essa bizarrice que é o caso Master. E graças à imprensa, Rafa, a gente tem que tirar o chapéu para a imprensa, graças à imprensa, graças à liberdade da imprensa, graças à liberdade de informar e de expressar, o caso do Dias Toffoli em relação ao Banco Master está sendo escancarado para a sociedade, né? A sociedade está vendo, né, as anomalias, né, as bizarrices relacionadas ao Banco Master em geral, né? Primeiro, um ministro que, sem justificativa nenhuma, né, pega um caso da primeira instância que estava sob investigação da Polícia Federal e puxa e avoca para si, né? Segundo, né, descobre-se que o Toffoli tinha relação direta com o Daniel Vorcaro, tinha relação direta com o cunhado do Daniel Vorcaro, melhor colocando, né, que era um dos compradores de um resort que supostamente era da sua família ou era do seu parentesco próximo, e até tinha pessoas, né, como o Metrópolis escancarou, né, para todo mundo, né, que falavam que o resort era de propriedade do Toffoli, né? Ou seja, o Toffoli deveria se declarar suspeito ou impedido para julgar qualquer assunto relacionado ao Banco Master. Isso não aconteceu. Então isso escancara, Rafa, uma questão que eu toda hora reforço aqui, toda hora reitero aqui, que é essa anomalia que tem no Brasil, né, da cooptação do público pelo privado, né, do privado pelo público, né. Infelizmente, né, o caso do Banco Master, do Daniel Vorcaro, escancara essa relação espúria, né, essa relação direta e relação completamente sem qualquer tipo de justificativa do público com o privado, né, o empreendedor, né, um banqueiro que tinha
na sua folha de pagamento, entre aspas, indiretamente, vários políticos do Brasil, vários ministros, né, do Supremo Tribunal, do STJ e de várias justiças, né, e juízes das justiças no Brasil. Por quê? Porque pagava, né, e patrocinava vários eventos dessas pessoas. Por isso que tudo que acontece com o Banco Master em relação à justiça é nebuloso, e coloca em xeque a atuação da Polícia Federal, coloca em xeque a atuação do Ministério Público, coloca em xeque a atuação da Justiça. Não dá para a gente aceitar, não dá para a gente, de forma alguma, concordar com que o que está acontecendo com o Banco Master é algo normal. Claro que não é normal, claro que não é normal. E graças à imprensa, Rafa, a situação está sendo mostrada, escancarada para a sociedade, né? Então, por isso que você vê o líder do Senado, vários senadores começarem a defender, né, o impeachment do Toffoli por conta da atuação dele do Banco Master. É algo que foge de qualquer senso comum, foge de qualquer razoabilidade, né? A atuação do Toffoli não teria uma justificativa jurídica, a não ser proteger o banqueiro, Daniel Vocaro, e proteger o Banco Master. É importante ressaltar que juízes, por si só, realmente não devem ser pessoas midiáticas, afinal nós estamos tratando de pessoas que tomam decisões, que mudam a vida das pessoas, mas nesse caso, eu acredito que uma resposta, seja do STF, seja do próprio ministro, ela está sendo urgente. Essa resposta que está faltando, porque o que a gente está vendo é uma sucessão de notícias, uma sucessão de decisões que estão sendo criticadas, e não está vendo essa resposta da sociedade, porque independentemente dos ministros do STF serem escolhidos pelo presidente da República, eles são sabatinados pelo Senado Federal. Então, há sim ali a ideia de um servidor público. Nunca devemos esquecer dessa roupa, dessa vestimenta que é a do servidor público, principalmente de um juiz que é do STF. Você concorda comigo? Concordo plenamente com você, Rafa. Concordo plenamente com você. O juiz no STF nada mais é do que servidor público, né? Deve atuar de acordo com a legislação brasileira, deve atuar de acordo com a Constituição Federal, deve atuar de acordo com os preceitos constitucionais de preceito de direito administrativo e direito público, né? E está lá, claramente, né? O dever de atuar com imparcialidade, dever de atuar com tecnicidade, não é? E quando você pega a atuação do Dias Toffoli em relação ao Banco Master, você vê que esses preceitos, né, e essa atuação não está sendo seguida da forma adequada, né? Não tem nenhuma justificativa, Rafa, volto a reiterar aqui, da forma como o Dias Toffoli tem atuado no caso do Banco Master. Veja só, né, por exemplo, né, ele faz sentido algum ele pedir, primeiro, avocar o processo da primeira instância, né, de uma juíza independente, imparcial, para o Supremo Tribunal Federal e colocar esse caso de sigilo? Claro que não, óbvio que não. Tem algum sentido ele determinar que a Polícia Federal tenha que colher os depoimentos dos acusados em um prazo determinado? Claro que não. A Justiça tem seu prazo, a Justiça tem seu período para tentar investigar e tentar chegar a determinada situação, né? Então, tudo que você vê em relação ao Banco Master do Supremo Tribunal Federal é algo que estarrece qualquer cidadão brasileiro. Não dá para a gente aceitar isso numa república, não é? Aí você vê, né, o absurdo que é a questão do Banco Master, né? Você pega, por exemplo, o Banco Central, que é um órgão autônomo, independente, técnico, né, decide sobre a liquidação do Banco Master, aí você vê o ministro do Tribunal de Contas da União querendo colocar em xeque a decisão do Banco Central. Na mesma linha, você vê o Toffoli do Supremo Tribunal Federal reiterando, né, e reafirmando essa posição do Tribunal de Contas da União. Ou seja, não tem nenhuma justificativa que não seja que o STF e infelizmente, as entidades constituídas no Brasil queira proteger o Daniel Vocaro e o Banco Master. Não dá para a gente aceitar isso em pleno 2026, Jafo.